can't achieve Vrindavan. Some log can't understand Gaudiya Vaishnava Siddhant and thinking, oh, Mirabai came and Mirabai defeat to Jiva Goswami ji. These foolish things, nonsense thing told because they are not knowing Siddhanta. Oh, why not accept Jiva Goswami meeting to Mirabai? This is not called Gaudiya Vaishnava is very far away from male. This is it. Okay, but that is here not cause. Jiva Goswami is this principle. I am not meeting any female person. But which female? You know, Chota Haridas Thakur ji Hari Katha. Chota Haridas Thakur collected some bhiksha from Madhavi Devi, and this purpose Mahaprabhu give up whole life. But one side I will see Rai Ramananda Prabhu teach to girls a decorative on hand. Why not give up Rai Ramananda Prabhu? Mahaprabhu's mood I am not understand, and then telling, oh no, Gaudiya Vaishnava never calling, never talking male to female, female to male. That is, no, that is not cause. Depend the mood. Mood is depend. Here, Jiva Goswami ji has this not mood. She is female. No. Why rejecting? External look understand. Oh, Jiva Goswami has this promise. I can't meet any female devotee. So that purpose, Jiva Goswami is kicking at last. Shri Mirabai told, I heard only Krishna is one male body in Vrindavan. Everybody is female. Then listening this Harikatha, and Jiva Goswami came out and meeting to Mirabai. Foolish thing, boka thing. No, this is not Siddhant. This is why Jiva Goswami is not meeting to Mirabai. Because Jiva Goswami ji is Bilas Manjari, and she know she is not accept my Bhanulandani's lotus feet. She is not my Bhanulandani guides, not chanting, not loving Krishna. Directly love to Krishna, directly himself, herself this mood, Krishna is my husband, and Swakya mood. Or Jiva Goswami is totally Parikya mood. This purpose Jiva Goswami ji can't like I will meet to Mirabai. Nobody Siddhanta is not knowing, and I'm telling like this. Oh, no, this is not good thing. So here telling separation mood is feeling. Example I am giving. Once a time Shri Bhanulandani can't meet to Krishna, and she want and write letter to Krishna, and she told to Lalita, hey Lalite, I want write letter to Krishna. Can you arrange? Yeah, of course. Sure, I am arranging. Shri Lalita Saki giving leaf and peacock feathers like this pan, and pomegranate's juice is red ink. Arranging to Radharani, and hey Radhe, now you will, all thing is ready. Now you will write on. Shri Kishori take peacock feather and giving on ink, and she want start to letter. She want I will write Krishna. Only K word manifestation in heart. She is so much crying. So much absorbed on Krishna, Rupa Madhuri, Guru Madhuri, Leela Madhuri, Venu Madhuri. Can't write any single word even. Crying. Whole night pass. After last, Shri Lalita take this leaf and bind on some
the flowers thread, bind and sent to Krishna by Rattapatrak hand. Krishna opened that letter and Krishna understand all Radharani's hard situation. Radharani is knowing separations, every type separation Krishna understand. Then Krishna also want, I will write letter to Radharani. So he will start to that letter and thinking, I will write to Radhe, and thinking I will write R. But so much actual Radharani Swarupa Madhuri, tears came out, can't write. At last, Subal Sakha take this letter and bind the flower thread and send to Brishbhananandani. Which time Sadhak remembering like this Leela, at least Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram stage, 7th stage means Shraddha, Sadhusang, Anarthivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, mature Asakti way, feeling like this. Mahaprabhu is telling, oh, hey Krishna, why your darshan? My blinking time also I am feeling yuga past. So much separation feeling. If we will hearing this type, Bhaktivinoda Thakurji's mood, Vishwanath Chakravarti Thakurji mood, and Harinam times, Hari chanting time, I am chewing that mood and quickly my bhakti is going on and on and on. Very nicely I am giving process to you. Why my bhakti not going on? By bhakti, I am saying, I don't know your bhakti state. I am saying my bhakti state is going down. Why? I don't know. Because I don't care for bhakti line. Front materialistic way. So day by day I will try bhakti increase. When bhakti increase, hearing the Gurudev's Hari Katha, hearing the Rasik Vaishnava's Hari Katha, and after Hari Katha, not listening more. But what is my duty? Listening Hari Katha, after Hari Katha, I'm chewing. You didn't see cow. I saw many cow in my Vrindavan. I saw cow eating very nicely on food and sit down very corner and close his eyes and tell chewing. Means more and more chewing and more very nice milk coming from breast. That is a cow symptom. Similar, we have follow like this. I am hearing Hari Katha by ear and slowly Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chanting time, close eyes and chewing. Then you will see automatically bhakti, that chewing bhakti pushing on side. If I am not doing like this, then very far away from bhakti for us. How I will, which process I will follow, then bhakti is very quickly gone on. So here, Srila Gurudev told, I am telling one process to you. Maybe if you are following, but very good, very quickly achieve bhakti. If you are not following, what can I do? This is your responsibility. You will return his home, okay? And sitting in front of altar. Nobody saw to you. Lonely way. And singing kirtan. Gopina mama nivedana shuno.
Gopinath means singing this kirtan and established on this word meaning and chewing this word meaning, natural feeling on this stage. Hey Gopinath, हमार तो I am very fall down and so much bad quality. I can't explain to you. I have no sadhu bal, no guru nishtha. I have no guru nishtha. I have no bhajan. I nothing. What even suppose my Gopinath asking, if you have no power, why are you coming here? So tell, oh Prabhu, I heard your qualification. Your Bhakta Vasalya. Any devotees, any jiva surrender your lotus feet, immediately you accepting and nourishing by bhakti. So this purpose I am surrender your lotus feet. Hey Prabhu, please accept me. Please nourishing my heart by pure Shuddha Bhakti. If you this mood, chanting, singing and crying front of altar, only 30 day you will do, not 32. Only I guarantee I am telling, only follow 30 day only. Then see how is bhakti going on and on and on. But you will do what I am doing. So you will try to like this, do sadhan bhajan. Then see how your bhakti going on and on and on. This is a Saptamyam Kirtan. I'm forgetting your translation. Sorry. Foi no final da página. Então a Didi começou a palestra lembrando a gente que ela estava falando de manhã sobre Panchamya, que é o quinto par do Mahamantra. E então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Foi o último par que ela estava analisando segundo o Bhajana Rahasya, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, agora ela estava começando a explicar sobre o sexto par do Santo Nome, em que ela fala que a Sakti começa a tocar Bhava. E quando isso acontece, o Asakti, ou esse apego transcendental a Krishna, começa a tocar Bhava, este é o sexto par, Harirama. E em Harirama, o que significa Rama? Rama significa Radha Raman Iti Ram. Srila Shukadeva Goswami narra as glórias no Srimad Bhagavatam. Ele narra as glórias especialmente das gopis que chegam para Krishna e falam assim: Krishna, você é Atmarama. E quando Krishna ouve isso, ele fala assim: sim, claro, eu sou Atmarama, eu sou satisfeito consigo mesmo. E aí ele continua explicando para as gopis que ele é Atmarama porque porque a alma dele é Shrimati Radhika. Ele e ela têm o mesmo corpo e não tem diferença entre os dois. Aí depois ela passa a explicar. Não, ela continua explicando esse par do Mahamantra, que é o sétimo par, Harirama. O sexto par, Harirama, que é Radha Krishna Yugala, o casal divino Radha Krishna. E aí, o sentimento do sadhaka, quando está meditando, está cantando o Santo Nome e meditando nesse par, Harirama, o sadhaka percebe que vem um sentimento muito profundo de saudade.
E aí, Chaitanya Mahaprabhu, no Shikshastra, ele tem aquele verso que diz que se ele, no humor de Srimati Radhika, não pode ver Krishna, para ele um instantezinho é igual a uma yuga inteira, de tanto que ele sente saudade no coração. O que significa Gaudiya? O Vishnu Bhakta é chamado de Vaishnava, o Krishna Bhakta é chamado de Krishna, e aquele que adora Srimati Radhika é chamado Gaudiya. Então, a partir daqui, a Didi começa a contar, a explicar mais sobre o que significa ser Gaudiya, ou adorar os pés de lótus de Srimati Radhika. E aí ela dá o exemplo de Mirabai, que é considerada uma devota muito elevada de Krishna, e ela tinha assim um relacionamento com Krishna de Swakiya. Ela considerava que Krishna, ela pensava assim, Krishna é o meu esposo, e ela brincava com Krishna, cozinhava para Krishna, mas ela tinha um problema sério, porque ela nunca aceitou as gopis. Ela sempre estava expondo, praticando, como se ela tivesse sentimento, tendo sentimento de Krishna como esposo dela. O que não é um humor muito bom. E por isso o resultado final da prática de parte dela foi que ela não conseguiu chegar a alcançar o Rajabhumi. No final, ela entrou em Dwarka, onde o humor é de Swakiya. Algumas pessoas não podem entender o Vaishnava Siddhanta, porque elas não conseguem aceitar o Siddhanta que é apresentado por Jiva Goswami Pad, porque muitas pessoas pensam que Jiva Goswami se encontrou com Mirabai, que houve um probleminha, porque Jiva Goswami ele era muito estrito e ele fez um voto de que não ia ter contato com o sexo feminino. E ele dizia assim, eu não vou nunca me encontrar com mulheres. E aí Didi também faz um parênteses para contar a história de Chota Haridas, que só por ter feito bhikshu, ou por ter pedido doação a Madhavi Devi, ele foi totalmente rejeitado por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Oi? Ela falou que ele, na verdade, ele não se encontrou com ela porque ele ama Manjari. Ainda vou chegar lá. Sabe. Sem problema. Que ela fez um parênteses, né, para falar de Chota Haridas. E aí, então, por um lado, Mahaprabhu rejeitou completamente Chota Haridas só porque ele se aproximou de Madhavi Devi para pedir bhikshu, doação. Ao passo que Ramananda Rai pregava e massageava as mocinhas quando ele as treinava no teatro dele. E por que ele não abandonou, por que Mahaprabhu não abandonou Ramananda Rai? Os Gaudiya Vaishnavas, eles não têm esse conceito, eu só vou ficar na companhia dos homens e não na companhia das mulheres. Não, ela disse assim, não, essa não é a causa pela qual Jiva Goswami falou isso, falava isso, ou que atribuíam que Jiva Goswami falasse isso. Tudo vai depender do humor. Então, a Didi frisa muito, tudo vai depender do humor. O Jiva Goswami, ele não tinha nenhum humor feminino externamente. E ele tinha feito essa promessa de que ele não poderia se encontrar com as moças. Mas aí, foi aí que o Priya me chamou a atenção, né, falando que foi nesse momento que Mirabai, ela veio com esse argumento, né, porque todo mundo dizia, Jiva Goswami não quer se encontrar com as moças. Aí Mirabai falou assim, mas pelo que eu entendo, Krishna é o único menino, né, o único do sexo masculino realmente. Então, essa história toda, ela assim, é uma tolice, ela é falsa. Este não é o Siddhanta.
Aí ela agora revela por que Diva Goswami não se encontrou, ou não queria se encontrar com Mirabai. É porque ele é Vilasa Manjari. Ele é uma Manjari. E ele como Manjari, não podia aceitar que ela, Mirabai, não se rendesse aos pés de lótus de Shrimati Radhika. O que Mirabai fazia ela queria ter amor direto com Krishna, considerando seu esposo, nesse humor de Swakiya. Ao passo que Diva, ele estava inteiramente absorto em Parakyabhava, como uma Manjari, no humor de amor extraconjugal. E por isso ele dizia, eu não vou tolerar me encontrar com Mirabai. E Diva Goswami também, ele sempre manifestava um profundo humor de saudade. Aí agora ela dá um exemplo desse profundo humor de saudade. Certa vez, Shrimati Radhika estava numa situação em que ela não podia se encontrar com Krishna. Aí ela pensou assim, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou escrever uma carta para Krishna. Aí ela falou assim, Lalita, vem cá, eu quero escrever uma carta para Krishna, você pode me ajudar? Aí Lalita imediatamente falou, claro. Ela foi, pegou uma folha, pegou uma pena de pavão e pegou também romã, que tem aquela tinta vermelhinha, assim a folha ia ser o papel, a pena de pavão ia ser a caneta e a tinta vermelhinha ela ia usar para escrever. Aí Lalita providenciou tudo isso e falou para Shrimati Radhika, agora está pronto, você pode escrever. Aí quando Shrimati Radhika pegou a pena de pavão para começar a escrever, que ela escreveu assim, Krishna. Aí Kishori de Shrimati Radhika ficou tão absorta na doce forma de Krishna, na doce lila de Krishna, na doce flauta de Krishna e no doce prema de Krishna, que ela não conseguiu escrever nenhuma palavra sequer. E ela passou a noite inteira naquela agonia, assim, sem conseguir escrever, sentindo profunda saudade de Krishna. Por fim, Lalita, vendo que ela estava naquela situação mesmo, ela pegou a folhinha que ela tinha, onde ela tinha escrito Krishna, e amarrou com um lacinho assim com flores e enviou para Krishna através do seu servo Raktaka. Aí quando Krishna recebeu a carta, ele entendeu, Shrimati Radhika está sentindo tanta saudade de mim. E aí ele também pensou, bem, eu também vou escrever uma carta para ela. Aí ele pegou as mesmas coisas para escrever, e aí quando ele ia escrever Radhe, só por ele escrever o Ra de Radhe, começaram a cair lágrimas dos olhos dele, e ele não conseguiu escrever mais. Aí Subal vendo aquilo, Subal Sakara vendo aquilo, pegou a carta daquele jeito, só com um Rzinho, e levou para Shrimati Radhika. Então, cada sadhaka, quando o sadhaka se lembra desta lila, ele está neste sétimo estágio, né, desse par de nomes do santo nome. E quando ele está nesse estágio, então a Sakti está ficando madura, né, está amadurecendo. Como Chaitanya Mahaprabhu também revela no seu Shikshastaka, ele fala assim, Hey Krishna, quando eu não tenho o seu darshan, até aquele momentinho em que os meus olhos piscam, até esse momentinho parece durar para mim toda uma yuga, de tanta saudade. Se a gente cultiva o mesmo humor do sadhana de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, então, se a gente fizer assim, o nosso cantar do Harinama vai continuar. Mas aí a Didi, humildemente, de novo, ela falou que, no caso dela, Bhakti, em vez de continuar, crescer, está indo para baixo. E ela falou assim, por quê? Eu não sei.
eu não pelo que eu entendi, pelo menos deve ser que eu fico pensando em coisas materiais. Mas, assim, de qualquer modo, dia a dia, a gente precisa tentar fazer com que Bhakti aumente no nosso coração. A gente deve, assim, ouvir, e aí ela revelou um segredo, a gente deve ouvir o Harikatha, mas depois de a gente terminar de ouvir o Harikatha, a gente não deve se dispersar por aí, a gente deve pensar assim, é meu dever digerir esse Harikatha, ficar, né? A gente ouve o doce Harikatha e depois a gente fica cantando o Harinam, meditando naquelas doces palavras do Harikatha. Aí ela tem um exemplo muito lindo, que é o exemplo da vaquinha em Braj, que ela já viu várias vezes, que fica ali, às vezes, mastigando, né? Ela pega um pouquinho de grama e fica mastigando, mastigando, mastigando. E quanto mais a vaca mastiga aquela graminha, mais doce, mais gostoso sai o leite dela. Da mesma maneira, a gente deve, assim, ouvir o Harikatha. E depois que a gente ouve o Harikatha, a gente deve procurar um lugar, sentar e cantar. Na hora de cantar Harinama, a gente deve fechar os olhos e ficar digerindo o Harikatha. E assim, automaticamente, Bhakti vai se manifestar e vai se manifestar no nosso coração e vai colocar bem distante qualquer coisa que seja obstáculo. Então, se a gente segue esse segredo sobre a prática de Bhakti, que na verdade foi revelado por Guru Maharaj, então a gente vai ter um processo que a gente seguindo, a gente não vai ter problema nenhum. Mas tudo assim, se a gente vai seguir ou não, isso é responsabilidade de cada um de nós. Então aí ela também falou de como quando a gente ouve Harikatha, aí cada um de nós volta para as suas respectivas casas, e a gente lá sozinho, na frente do nosso altar, a gente pode cantar aquele Kirtan, Gopinath, Mama Nivedana Shunu. E a gente deve cantar esse Kirtan meditando no significado das palavras e digerindo, mastigando esse significado. As palavras desse Kirtan são: ó Gopinata, eu sou tão caído, eu não tenho Guru Nista, eu não tenho Guru Bhakti, o meu bhajan não representa nada. E aí, se a gente ficar orando assim, para Gopinath, Gopinath pode responder para a gente e falar assim: poxa, mas se você não tem nada disso, por que você está orando para mim? Mas aí o Bhakta vai falar: eu não tenho poder algum para alcançar Bhakti, mas você, ó Prabhu, você é Bhakta Vatsalya, você tem afeição, amor e afeição pelos seus Bhaktas. Por isso, por favor, me aceite minha Bhakti, e por favor, nutra o meu coração com Shuddha Bhakti, com devoção pura. Então, a Didi está garantindo que se a gente cultivar esse humor na frente do nosso altarzinho, na nossa casa, durante 30 dias, se a gente observar esse processo, a gente vai ver como o Bhakti vai crescer, crescer, crescer. E assim ela termina de explicar o sétimo par do Mahamantra, Saptamyam Kirtan. Now, 8 conjugal coming. Hare Hare. Hare Hare means last. That 8 conjugal name, 8 shloka, also 8 Yam Krishna Leela. So Srila Bhakti Vinod Thakur ji take one by one and doing comparison with all this thing. Like this is a last Hare Hare, means Krishna's Ashtayam Leela's last Leela is Naish Leela, Ratri Leela, and Chaitanya Charitamritam Sarvat Swapnam
or their Ashilishu Padaratan. So comparison this way. Shri Bhaktivinoda Thakur ji told Shri Vrishabhanunandani's natural nature not like this. I am praying lotus feet of Krishna, or I am buttering, flattering Krishna. No, Krishna Radharani's prem is madhu snehe, not grit snehe. Grit means butter. Butter is not single eating. Butter need or a salt or a sugar, anything. Mix up in them the butter eating. But honey is no need anything mix up to. Honey only honey eating by tongue. So my Shri Kishori ji's prem, he don't need any for any mix up anything. Shri Chandravali's prem told Grit Sne. She need any something, but Radharani's prem not need anything, don't need anything. So Shri Kishori ji's natural prem like this, without any mix upping, without any expecting. Full prem is totally full. Why this Supreme Krishna is fulfilled desire? So here telling, who is telling this shloka? Ashilishu Padaratanva himself, herself, Vrishabhanunandani using this shloka. Hey Krishna, Ashilishu mane you are embracing, otherwise kicking me. But mat prananath yesu. Hey Nath, you are my beloved. I am not rejecting to you. Which mood Radharani told that prayer? Be careful, understand. Only separation mood feeling, then Shri Vrishabhanunandani doing like this prayer, not before. Meeting time, not possible. Radharani call like this. Meeting time, what is the Radharani's situation? Smar garal khandanam sirasi mamu mandanam dehi pad pallam mudare. No here, Seva Kunji picture? Yeah. Smaral garal khandanam sirasi mamu mandanam dehi pad pallam mudare. Hey Shyam Sundar, don't touch my feet. Please get out from my kunja. And Krishna, see the Krishna's tears coming. Why? He Shri Kishorji, he is telling, hey Shri Kishorji, after I have Lipton Giriraj, but not so much hard work feeling. I have so many demon kills, but so much not hard feeling. But you remove man that time. My all power is failed from your man. And crying, Sri Kishorji, please excuse me, please excuse me. Get out my kunja. But once a time I asked to Guru Maharaj, Shri Vrishabhanunandani also crying. Vrishabhanunandani's tears also came. Why? Krishna tears came because he is failed for Radharani's remove man. That is a good. But why Radharani is crying? Guru Maharaj very nicely told. Oh, Shri Radharani inside chastise man. Man, why not disturb me? Please go away from my body. Please go away. Please go away. Then Sri Radharani chastised on man. That person Radharani is crying here. Gurudev told. So here telling that is a very, very highest stage. But don't hopeless sadhak bhakta. Slowly, step by step, cross the bhakti stair, and then by Radharani's causeless mercy, by Gurudev's causeless mercy, that day coming in my life, and my Vrishabhanunandani, Swadhin Bhartika, my Vrishabhanunandani, I will serve to Radharani's lotus feet. Here, Srila Rupa Goswami ji told bhakti stairs why Bhakti Rasamrita Sindhu. Adau Shraddha, Tato Sadhu Sang, At Bhajan Kriya, Tato Nivritti, Anarth Nivritti, Tato Isya, Tato Nishtha, Ruchis, Tata
अथ आसक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदयञ्चति साधकानाम् अयं प्रेमणा प्रादुर्भाव भवेत् क्रमः. This श्लोक quote here Bhakti Vinod Thakur ji quoting that श्लोक in Rasamrita Sindhu, Bhakti Rasamrita Sindhu. This श्लोक, why taking this श्लोक? Srila Bhakti Vinod Thakur ji told, if future devotee can't understand Bhakti stair name, then how possible cross this Bhakti stair? This purpose Srila Bhakti Vinod Thakur explained Bhakti stair name. First, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav. Only 7 stairs explained here, but you are also neutral way hearing another stair. Bhav, Mahabhav, Prem, Snehe, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rud, Adirud, Mohan, Modan, then Madanakya Bhava. 21st stair, Bhakti's 21st stair. Now, also Srila Rupa Goswami Ji Pad told every stair's symptom. I am telling I am crossed the 5 stairs, but that 5 stairs is not symptom. That means I am cheating another person. No, I am not cheating anybody. Herself I am cheating. If I am standing 2nd stair, Srila Rupa Goswami Ji told, don't believe that. You will check symptom. If that symptom is that devotees has, then understand really he is standing 2nd stair or a 3rd stair or 4th stair. So mustly need you will read Bhakti Rasamrita Sindhu, but that is a very lengthy scripture. So better you will read Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Shri Guru Maharaj also translate English. Mustly read. Then I am understand Bhakti stairs name, symptom, and Bhakti's symptom and Bhakti's stage. Everything very nicely we will understand. So here Srila Rupa Goswami Ji explain Sadhak Bhakt according Bhakti stair. Understand? Sadhak according here explaining here, not Siddha according. I explained also mixed up. I mixed Sadhak according and Siddha according, all Bhakti stairs. But here Shri Rupa Goswami Ji only explain Sadhak according Bhakti stair. At least I find the physical body, this body, and by Shri Chaitanya Mahaprabhu causeless mercy, I find Rasik Guru Vaishnava's lotus feet, and Rasik Vaishnava also accepting me. And if this chance, Krishna is giving this chance for us, if I am not using that chance, then very bad luck. Very bad luck. You know, in Miami, I gave Harikatha Miami, very hurting feeling. Some devotee asking me, "Oh Didi, Guru Maharaj left this world. Can I accept another Guru?" Oh, what are you telling? What are you telling? What is this? This is a nonsense thing. Didi, what I will do without alive Guru, how I will following bhakti. I too much chastise that devotee. You can't understand what is the meaning of Chinmay thing, eternal thing. What is the meaning of eternal words meaning? What is a Satchidanandamay? My Guru Maharaj, you are not understand, your body is like this Gurudev's body. Guru Maharaj enter, where enter? Your
heart enter. You have no power on searching your heart. First you will see on heart. Guru Maharaj eternal way entering your heart. If you are not faith, then Guru Maharaj is not helping to you. If you totally 100% surrender Gurudev's lotus feet, and Guru Maharaj step by step helping to you. Anyway, if you want Krishna himself not controlling on freedomness, then how possible I am controlling your freedomness? As you desire, you will do. But anyway, anybody person telling me, I'm not thinking any dream. I like thinking is very far away, very far away. So, very hurting. One Gurudev's disciple, I don't explain that name, I can't take that name. Many time asking, thinking I'm giving one slap. Like this anger coming my heart. Stupid boy. And if you have desire and I am accepting another guru, go. Why not to stay here? Go from here. Very much chastise. He is thinking I will accept Paramadviti Maharaj. I am not telling Paramadviti Maharaj because this Harikatha going everywhere. Nonsense thing. But you will careful. My Brazil devotees, please you will careful for Gurudev. You are not understand Guru Maharaj. Up till really I am sitting Vyas Gaddi. Up till I am telling I have no faith. I am not believe Guru Maharaj left me and entered in Nitya Leela. I can't believe you. How I am explaining to you. I am thinking my Guru Maharaj went to West in the Navadvip time. Guru Maharaj coming Navadvip Parikrama, and after Navadvip Parikrama Guru Maharaj will come in my Vrindavan and meeting me, asking me, Savita, how are you? I am asking Gurudev, how is your health? I am meeting this. I hope. Up till I can't understand Guru has left me. Never. I many time I heard many devotees. Even I can't believe. This is my Gurudev's mercy, and what is this? I don't know. I can't believe Guru Maharaj is leaving me. So, you very careful for that way. Don't, if Guru Maharaj is giving initiation or Harinam to you, then maintenance whole life. Don't think about any Gurudev. Yeah, I'm not cutting that Siddhanta. If you find very nice Siksha Guru way accepting any Guru, but not Diksha Guru way. You are very lucky. Ban Maharaj here, and Ban Maharaj is so my Gurudev's nearest and dearest, and he knows so much. He is very qualified. Ban Maharaj, Tirth Maharaj, Madhav Maharaj, Sridhar Maharaj. How many speaker in my Gurudev's following footprints, Gurudev's mood following. If I surrender lotus feet, I am going that all sannyasis feet. Not else. Please, I am hurting that thing I am explaining. Otherwise, that is not my topic. Please, I am requesting to you. Guru Maharaj is giving that seed. Seed, you know? Krishna Seva Vasna. That seed name is Krishna Seva Vasna seed. That seed giving initiation time in your heart. And this is my responsibility. How I am nourishing that seed. And then by seed come out Bhakti Kripar. And I am climb that Bhakti Kripar and reach Radha Kund and doing Radharani Seva. Try to this matter, not try to such an alive guru or the no. Please, save food. You are lucky here. My
Many Maharaj came here. I don't know how many. I know Ban Maharaj. I came here before I asked to Ban Maharaj, Maharaj, if your permission, then I am coming your Brazil. Until I have no, I have no visa. And my Miami embassy is not also giving visa because I have only 4 days, no 5 days, and they are telling no, before 5 days I will not giving visa to you. I'm not hopeless. Alachua devotees told Didi, if you are not going to Brazil, come back Alachua. I'm managing your Harikatha Hindi or English. Don't worry, Didi. Okay, no problem for me. Anywhere I'm telling Harikatha. Then reach Panama. They will ready to giving within 3 days, and I achieve. This is also Gurudev's mercy. I'm a totally depend to Gurudev's. What is Guru Maharaj want? Which word? All bodies, everybody persons, every devotee surrender lotus feet of Guru Maharaj, and this is a Guru Maharaj's responsibility. Guru Maharaj which body taking and which word is pushing any direction. Which direction? Nobody knowing. Really, I am telling to you, on 12th March, noon time, I called to Shyam Sundar Prabhu in Alachua. I told Maharaj, Prabhu, I am not coming in bus tour. Well, why? Well, I can't, I don't like zigzag my flight, going that station, change that, change. I don't like. Please cancel my ticket. I am not coming. I'm very happy telling this telling this talk, and I'm very happy, very relaxed feeling. Okay, my Western tour cancel. But midnight, 12 o'clock, 1 o'clock, Shamsundar's phone again came. Oh, Didi, I am manage your straight flight, New Delhi to New York. Please come here. Next night means 13th night. Okay, Prabhu, what are you doing? Please, I am not coming. Please, Prabhu, excuse me. Well, Didi, I am not left to you. Please come on. Didi, requesting me, and then, okay. My heart is not ready for coming bust. But I'm thinking that is a Guru Maharaj arrange. Body is Gurudev's body, not my body. Anywhere Guru Maharaj pushing, I will go. This way I am coming here. Otherwise, why I am telling? Because you hardly accepting Gurudev's lotus feet. Not only lotus feet, hardly is accepting Gurudev's instructions, Gurudev's rule regulations, Gurudev's Harinam, gave to Harinam, how Gurudev's Harinam times give the rule regulation, and Guru Maharaj give chanting time my relationship and maintenance this relationship, and try to how achieve this relationship. If not achieve that relationship, cry to front Thakur's, cry to front Gurudev's. Guru Maharaj, when they coming in my life, I am achieve this your relationship. Do like this sadhan bhajan, then sure successful in one day. Otherwise, confused sansay atma vinashyati. In Gita's Krishna told, without if doubt is coming, that destroy. So be careful for. Oh, Prabhu, sorry. Então, Didi chegou finalmente ao oitavo par do Mahamantra, que é Hare Hare. Então, nesse último par do Mahamantra, Srila Bhaktivinoda Thakur está fazendo comparações entre o oitavo par, né, do Mahamantra, Hare Hare, o oitavo shloka do Shikshastaka e o oitavo momento dos passatempos transcendentais de Radha Krishna. Então ele vai comparando um com um nessa fase do seu Bhajana Rahasya.
Então, no Shri Chaitanya Charitamrita, isso é comparado dessa maneira. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur disse, ele revela qual é a natureza, o caráter natural de Srimati Radhika. Ela não é de ficar orando e bajulando Krishna. Não, nada disso. Assim, o humor transcendental dela não precisa de nenhum ingrediente para ser como é. Não precisa de açúcar, sal, manteiga, mel. Nada disso é necessário. O Kishore de Srimati Radhika, ela não precisa de nenhuma mistura para sustentar o seu bhava por Krishna. Ao passo que Chandravali sempre precisa de misturinhas. Mas Radha, ela não precisa. O prema natural dela, ela não precisa cultivar nenhuma expectativa. E ela revela isso no último shloka do Shri Shikshastaka, Ashlishavá Padaratam Pinastulam, né? Que ela está dizendo para Krishna, ela está dizendo assim, Krishna, se você me abraçar, ou se você me chutar para longe, não importa, você é o meu amado, e eu não vou rejeitar você. Mas aí a Didi chama atenção para a gente sobre uma coisa, aí ela está fazendo uma oração, e ela está num humor de rendição a Krishna. Que humor é esse que ela está manifestando? Ela só manifesta esse humor em que ela faz orações e que diz que nunca vai rejeitar Krishna, somente quando brota nela o humor da saudade. Só então é que vem essa oração no coração dela. Mas quando chega na hora dela se encontrar mesmo com Krishna, qual é a situação? Ela chega para Krishna e fala assim, Reshama, não toque nos meus pés, sai do meu kunja. Então ela é bem assim, raivosinha, né? Aí Krishna fala para ela assim, Kishore, eu ergui Giriraj Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda, e eu matei um monte de asuras, demônios, e isso para mim foi assim, eu tirei de letra, foi muito fácil. Mas para eu eliminar, para eu conseguir apaziguar a ser humana, o seu ciúme raivoso, quanto esforço que eu tenho que fazer. Srimati Radhika, me perdoa. Então ele fica assim, implorando para ela apaziguar a mãe dela. Mas Radha ainda continua falando assim, saia do meu kunja, saia do meu kunja. Então, a Didi, uma vez, ela reparou que no quadrinho de Seva Kunja, Srimati Radhika está com lágrimas nos olhos. E ela perguntou, Guru Maharaj, por que Radha está com lágrimas nos olhos? Por que ela está chorando assim no Seva Kunja? Aí Srila Gurudeva revelou uma coisa muito linda. Ele revelou que Srimati Radhika, por dentro, ela está castigando, está repreendendo o mano, o ciúme raivoso dela, falando para esse mano, ei, por que você está me perturbando? Saia do meu corpo, saia do meu corpo. É por isso que ela está vertendo lágrimas. Isso que está sendo explicado aqui representa um estágio muitíssimo elevado, mas nós não devemos perder as esperanças. Nessa escada de Bhakti, se a gente tiver fé na misericórdia de Gurudeva e de Srimati Radhika, a gente deve sempre pensar assim, agora eu posso estar muito lá no comecinho dessa escadaria de Bhakti, mas eu, sim, um dia vou estar servindo aos pés de lótus de Srimati Radhika. Por isso, Srila Rupa Goswami Pad, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, ele nos dá esses passos, né, esses degraus de Bhakti. Começam com Shraddha, depois Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Ananta Nivriti, Nishta, Ruti, Asakti, Bhava, até chegar a Prema. Então, esse shloka também é citado por Srila Bhaktivinoda Thakur no seu Bhajana Rasya. Esse shloka do Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami Pad. Então, e por que ele escreve isso no seu livro? Porque ele pensa assim, se algum devoto no futuro não puder entender como é essa gradação, né, que vai de um degrau da escadinha de Bhakti até a outra, como será possível que ele alcance sucesso no seu sadhana bhajan?
Então, até aqui foram descritos apenas 7 desses degraus. Mas aí depois, a Didi continuou explicando assim, que quando o sadhaka atinge prema, aí vem uma série uma série de desenvolvimento desse amor puro, que talvez o Piaruva possa me ajudar a repetir na ordem. Você tem? Não, mas é Bhava, Mahabhava, Sneha, Prana, Pranaya, Raga, Nuraga. Até que chega a Madanakia Mahabhava, que é o 21º degrau, né? Desde que começa com Shraddha até Madanakia Mahabhava, aí já chega ao 21º degrau. E Srila Rupa Goswami Pad, ele apresenta para cada um desses degraus, ele apresenta o sintoma. Então a Didi, brincando, falou assim que ela falou de 5 degraus, mas não deu sintoma. Isso quer dizer que ela está enganando a gente. Então se forem apresentados só os degraus, aí ela fala aqui do 2º degrau. Se eu ficar nesse 2º degrau e eu não manifestar o sintoma desse 2º degrau, então não acredite no que eu estou falando, né? Porque assim, para cada degrau desse processo de bhakti, vai haver sintomas claros que são descritos perfeitamente por Srila Rupa Goswami Pad no Bhakti Rasamrita Sindhu. Por isso a gente tem que ler, a gente precisa ler o Bhakti Rasamrita Sindhu. Só que o Bhakti Rasamrita Sindhu é um livro muito extenso, e por isso é melhor a gente ler o Bhakti Rasamrita Sindhu Brindo, de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, que o nosso Gurudeva também comentou. E assim nós vamos poder entender o nome de cada passo, as características e o sintoma de cada uma dessas fases de Bhakti. Porque Srila Rupa Goswami, ele está explicando esses degraus de Bhakti segundo o estágio em que o sadhaka, o praticante, está. Mas às vezes ele explica não só esse processo para o sadhaka, que está amadurecendo o seu processo, mas também para o siddha, que é e sempre foi perfeito na sua prática. Então a gente deve pensar assim, pelo menos se eu tenho esse corpo físico e se eu pude encontrar um Rasika Vaishnava Guru e chegar aos pés de lótus dele, e se ele me aceita, então Krishna está me dando uma chance. Então, se eu não usar essa oportunidade que Krishna está me dando, isso vai ser péssima sorte para mim, vai ser um grande azar para mim. Então a Edith fez um parênteses para contar que ela estava dando um Harikatha em Miami e ela ficou com um sentimento muito, muito triste no coração, porque um Prabhu lá chegou para ela e falou assim: agora nosso Guru Maharaj partiu, será que eu posso aceitar outro Guru? Aí ela ficou muito zangada, ela falou assim: isso é estupidez, estúpido tolo, o que você está dizendo? Eu não posso entender como você pode ter essa atitude, porque na verdade o seu corpo pertence a Srila Gurudeva. Você não tem nenhuma capacidade para entrar no seu coração. Você não tem essa capacidade, mas Guru Maharaj, se ele perceber que você está cultivando essa capacidade, ele passo a passo vai ajudar você. Então, Krishna ele é o controlador supremo, mas ele também dá a todos os seres vivos um limitado livre-arbítrio. Agora, como é que a gente vai saber quem está usando esse livre-arbítrio para a sua sorte, para o seu desenvolvimento espiritual ou não? Então, ela também revelou assim, com o coraçãozinho dela, que ela em nenhum momento pensa, nem em sonho,
em nenhum momento ela pensa que Gurudeva entrou em Nitya Lila, que Gurudeva partiu desse mundo. Talvez a gente não entenda isso, mas ela continua afirmando várias vezes assim, que ela não tem fé nenhuma, ela não pode acreditar nessa história de Nitya Lila Pravista, que Gurudeva entrou em Aprakata Lila. Então ela fica pensando assim, quando eu for em Navadvipa agora, eu vou chegar lá no Parikram e Gurudeva vai estar lá dando Harikatha, depois Gurudeva vai para Vraja, e ele vai chegar para mim e vai falar assim, ó Savita, como é que você está? Tá tudo bem? Então, ela está dizendo assim, e ela está revelando um humor importante para todos os discípulos de Srila Gurudeva, que até agora ela não entende e não aceita que Guru Maharaj a tenha deixado. Então, ela considera isto a misericórdia de Guru Maharaj. Por isso a gente deve tomar cuidado, a gente deve ser cuidadoso. Tá? Se a gente recebeu a iniciação de um Rasika Vaishnava como Srila Gurudeva, a gente deve manter o compromisso dessa iniciação pela vida inteira. Não pensar que a gente precisa de outro guru. É claro que também, ao mesmo tempo, se aparecer um Shiksha Guru muito bom, aí a gente deve aceitar, para a gente poder continuar recebendo a misericórdia de Srila Gurudeva pelas instruções de Shiksha Guru. E aí ela falou para nós todos que nós somos todos muito sortudos, porque nós temos aqui sempre a presença de Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj, que é tão próximo e querido de Srila Gurudeva. Aí ela também falou dos outros Maharaj, Sripad Vana Maharaj, Sripad Tirtha Maharaj, Sripad Madhava Maharaj, Sripad Siddhara Maharaj. Quantos deles têm esse humor de afeição inabalável por Guru Maharaj? E por isso ela se rende aos pés de lótus dele. E por isso ela está pedindo para a gente que a gente preste atenção a essa Krishna Seva Vasana, que é essa semente de seva eterno e transcendental a Krishna, que é plantada no nosso coração no momento da iniciação pelo nosso Guru Maharaj. E que a nossa responsabilidade é nutrir essa semente para que um dia a gente alcance Radha Seva, ou Seva Ashimati Radhika. A gente tem que tentar se esforçar de todas as maneiras para perseguir a conquista deste néctar. E ela também disse assim, uma coisa muito engraçadinha. Ela disse que antes dela vir aqui para o Brasil, ela se comunicou com o Maharaj, com o Sripad Vana Maharaj, e pediu a ele a permissão para vir para o Brasil. Na época ela estava sem visa, sem visto, aí teve um pouco de sofrimento. Manmohan Ji ficou aqui bem ansiosa, porque ela poderia também estar voltando para Alatya, mas ela ao mesmo tempo não queria voltar para Alatya, porque ela ia ter que fazer muitas transferências de voo, e ela não gosta desse tipo de coisa, de ficar pulando para lá e para cá no avião. Então ela acabou indo para o Panamá para dar Harikatha. Depois ali, em 3 dias, ela conseguiu o visto para o Brasil, e ela considera que isso também seja a misericórdia imotivada de Srila Gurudeva. Todos nós, tá certo? Todos nós dependemos de Gurudeva. E qual é esse processo? Para nós realmente dependermos de Srila Gurudeva, a gente deve entender, a gente deve aceitar que esse corpo que nós temos, na verdade, pertence a Gurudeva. Aí também ela falou um pouco mais de um Prabhuji chamado Shyama Sundar, que ficou insistindo muito para ela ir para Nova York, mas ela não queria, ela pedia para o voo ser cancelado, e ele insistiu. E aí, finalmente, ela, embora não tivesse com vontade de fazer isso, ela viu assim que pela insistência amorosa desse Prabhu, ela começou a achar, esse deve ser o arranjo de Guru Maharaj. Porque ela contando com o corpinho dela, este corpo é dele. Então, por que ela disse tudo isso pra gente? Porque ela está dizendo que a gente mal aceita, a gente tem dificuldade para aceitar os pés de lótus de Guru Maharaj. E por que isso? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade para aceitar as regras que Srila Gurudeva está dando para a gente praticar o processo de Bhakti.
Gurudeva nos deu Harinama, e ele, quando nos deu Harinama, ele nos deu várias regras para nós seguirmos, os princípios. E ele também explica várias vezes, ele explica uma e outra vez, que o cantar de Harinama é a maneira pela qual a gente vai cultivar um relacionamento com ele. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para alcançar isso. E se a gente não sente que não conseguiu alcançar esse relacionamento com ele, o que a gente faz? A gente deve chorar. Ó, Gurudeva, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero fazer sadhana e bhajan. Aí ela termina dizendo, repetindo as palavras de Krishna na Bhagavad Gita, em que Krishna diz para Arjuna que quando surge a dúvida, aí você está destruído. Now I understand how I will do sadhan bhajan, but listening that type Hari Katha, I am not qualified. How I will follow that all instructions? This is a very biggest question front us. What can I do? How I will achieve pure bhakti? Srila Bhaktivinoda Thakur Ji told, you will achieve that bhakti. Careful understand. First, give up bhakti against association. Understand? You can't attend that sangha. That sangha is not supporting your bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur Ji wrote here Katyan Sanghita. Katyan Sanghita took one shlok and quote here telling Varam hutam vaha jwala panjaratrayam vyavasthitah na shauri chinta vimukh jana sambas vaishamam. Means I am accepting Varam hutu hat jwala hutavha jwala. Jwala means fire. I am jumping in fire. Even don't take any bhakti against person sangha. I am accepting bhakti fire. Material fire, I am accepting material fire from jumping and left that body. But even I am not taking bhakti against person sangha. Panjratre vyavasthita. Otherwise, I am accepting pinjara. I don't know pinjara. You know? Pinjara means like this, a cave. Cave. Like this, I don't know. The prisons. Prisons. I'm kept by prison and stay there whole life. But I don't like bhakti against person sangha. Na shori chinta vimukha. Even any time I am not worried for that person. Why? Bhaktivinoda Thakur quoted shloka here, telling this purpose. Bhaktivinoda Thakur explaining here. Srila Guru Maharaj explaining on Bhakti Vritti. First two shlok is together. First I am explain also second shlok word meaning. Then I am explain the Gurudev's mood. आलिंगन वरम मन्ने व्याल व्याघ्र जलोकसम नासंग संयुक्तनम नाना देवकै सेविनाम. Also आलिंगन वरम मन्ने व्यालः. I am embarrassing lion, tiger means very dangerous animal. But I can't accept bhakti against person.
And I can't achieve like the Sang that person involved in many demigods worshipping. You are very fortunate. My Western devotee is very fortunate because they are not knowing any demigods or worshipping and these. You that way really you are very fortunate. My Indian devotee is so much you can't believe. Maharaj told, I done 50 years very hard work to Mathura, but can't find one devotee, pure devotee. All Mathura devotees so much absorb different types demigods worshipping. And hiding way worshipping Shiva, Kali, Durga, Ganesh, Puja, Sun. How many do I can't understand also. So many absorb. So here Srila Vishnu Rahasya, one book's name is Vishnu Rahasya. The also Vishnu Rahasya Rupa Goswami ji according Bhakti Rasamrita Sindhu, and Srila Bhakti Vinod Thakur ji take this quote from Bhakti Rasamrita Sindhu. So Srila Bhakti Vinod Thakur ji explain here. Oh, why explain? What necessary? Now before very nicely Harikatha explaining Ast Yam Leela, Ast type of conjugals name, Ast type of Chaitanya Charitamrita shloka, Ast type of first shlokas step. But here, oh why change? Why opposite Siddhant explaining here? My Gurudev told in Bhajan Rahasya Vritti, Guru Maharaj told, oh devotee, be careful. If you really and naturally wave this desire, you have this desire, I will find pure bhakti. Then first is this duty. If follow this rule regulation, and then hope you will achieve pure bhakti. What rule regulation? Don't go bhakti against association. I'm telling here, giving in fire, accepting, because fire destroy my one birth. Next what? I am again start the bhakti. No problem. But if I am taking a bhakti against a person, then by this association, my lakhs and lakhs birth failed. Because against bhakti association, clean my bhakti's mood and lusty mood or material base mood in manifestation in my heart, and then that mood is against my bhakti. So that sangha wastes my legs and legs birth. I am accepting only fires, jumping fire. Jumping fire wastes my one form, one birth. But bhakti against person took my legs and legs birth. This purpose, Srila Gurudev told, oh sadhak, be careful. If you want Shuddha Bhakti, then following the Anukul Bhakti. Anukul means Bhakti's favorable mood follow. And unfavorable mood give up. Here telling Istri Sangha means lusty person, Muktivadi son, that Sangha want liberation, and Karmi Sangha, Jnani Sangha, all Sangha give up if you want Krishna Bhakti. What I will, which Sangha achieve my Bhakti?
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा. That person following this type bhakti, this sang I need. Srila Chakravarti Thakur ji told, my Gurudev is not, Vishwanath Chakravarti Thakur ji's Gurudev is not knowing two alphabet, nin, da, means criticize. My Gurudev doesn't know what is the meaning of criticize. So, Srila Rupa Goswami Ji Pad wrote in Upadeshamritam, Ninda adi shunyam sang labdha. Hey pure devotee, hey future devotees, be careful. Don't take different sangha. And also, means suppose one devotee is following my Gurudev's footprints, following Gurudev's instructions, but this he or she has this bad habit, don't criticize. Even you are not take that association. Why not? Because criticize means bad quality coming in your heart, or your heart good qualities transfer that criticizes man. So better be careful for this purpose. Srila Bhaktivinoda Thakur ji giving warning us. Oh, pure devotees, be careful if you want Shuddha Bhakti, if you want Sarup Siddha Bhakti, if you want Brij Bhakti. Very, very careful for Bhaktis against association. This purpose, Srila Bhaktivinoda Thakur ji take 2 shloks from different scriptures. Então a gente continua explicando que agora, nesse momento, nessa fase do meu sadhana Vajra, eu não entendo como eu vou fazer sadhana Vajra. Eu ouço Harikatha, mas eu não sou qualificado para fazer sadhana Vajra. Então o que eu devo fazer? Aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz assim, que para a gente poder alcançar Bhakti, de fato, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar a sanga, a companhia, daquelas pessoas que não apoiam Bhakti, que são contrárias a Bhakti. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur, para desenvolver assim, o raciocínio em cima dessa instrução muito importante, ele diz assim, que o sadhaka pensa assim, eu posso mesmo que eu me atire fisicamente na fogueira, isso não se compara, isso não vai tirar a minha bhakti, mas se eu estou na sanga ou na companhia de uma pessoa que é contrária a bhakti, aí isso vai destruir completamente a minha bhakti. Então, por um lado, ele está falando assim, dessa coisa extrema, né? Aí eu posso me atirar numa fogueira, eu posso aceitar ficar preso e ficar na prisão a vida inteira. Mas o que eu não quero e o que eu não gosto é de estar na sanga de uma pessoa, na companhia de uma pessoa que seja contrária a Bhakti. Por isso, em nenhum momento eu devo me preocupar com essa pessoa, né, que tem essa atitude contrária a Bhakti. Por quê? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, para explicar isso, ele vai citar 2 shlokas. E depois ele vai também revelar o humor de Guru Maharaj sobre essa explicação. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua dizendo, eu posso abraçar um leão, um tigre, que são animais, né, muito ferozes, muito perigosos, mas eu não posso aceitar uma pessoa que seja contrária a Bhakti. E eu também não quero me encontrar com pessoas que fazem adoração aos semideuses. Então, ele falou assim que nós, ocidentais, somos muito afortunados,
Porque aqui nós não temos, na nossa cultura, isso de ficar adorando diferentes semideuses, como Shiva, Ganesha, Brahma e assim por diante. Ao passo que os devotos indianos, vocês nem podem acreditar na confusão que eles têm na cabeça deles. Então, o Guru Maharaj, ele fala que ele teve que se esforçar muito em maturar para encontrar um devoto puro, mas ele acabou não conseguindo encontrar nenhum devoto puro, porque ali tantos fazem Deva Puja, ficam adorando diferentes semideuses o tempo todo. Então, ela cita um verso do Vishnu Rahasya, que Srila Bhaktivinoda Thakur cita, que também é citado no Bhakti Rasamrita Sindhu, para explicar por que é necessário que o sadhaka vá se desenvolvendo passo a passo. Então, fica parecendo que aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando um siddhanta ou uma conclusão filosófica contrária ao que ele tinha feito até então. Mas ele diz aqui, ó devoto, na verdade quem está falando isso é Guru Maharaj, né? O Guru Maharaj fala assim para o seu discípulo, ó devoto, e eu estou sem microfone, ninguém notou. Ó devoto, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Se você realmente deseja Bhakti pura, primeiro você deve seguir todas as regras e proibições, e só depois você vai poder alcançar Bhakti pura. E qual é a primeira regra? A primeira regra é que a gente não deve se aproximar de pessoas que são contrárias a Bhakti. Se o nosso corpo for eliminado por causa de uma fogueira, por causa de um incêndio, isso vai representar a perda de uma vida. Mas se a gente cultivar a companhia de pessoas que são contrárias a Bhakti, a gente vai perder muitas e muitas vidas. E na verdade, pior ainda, essa sangue dessas pessoas vai varrer o nosso humor de Bhakti. E isso vai fazer com que, essa sangue vai fazer com que a gente perca milhares e milhares de nascimentos. Então, por isso eu posso aceitar pular na fogueira, mas eu não quero estar perto de uma pessoa que seja contrária a Bhakti. Então, o Guru Maharaj está falando assim, sadhaka, tenha cuidado. Se você deseja alcançar a meta perfeita, você deve cultivar Bhakti Anukula, ou seja, tudo que seja favorável a Bhakti. E você deve rejeitar tudo que seja desfavorável a Bhakti. Então, a Didi mencionou algumas das coisas que são desfavoráveis a Bhakti, como Stri Sangha, que é contato com pessoas luxuriosas, Mukti Sangha, contato com pessoas que buscam liberação pessoal, Karmi Sangha, contato com pessoas que querem alcançar recompensa pelas atividades que elas realizam. Então, tudo isso deve ser abandonado. Se a gente quer Krishna Bhakti, a gente deve seguir o conselho perfeito de Srila Rupa Goswami no verso Anyabilashita Shunyam Gyanakamaya Navitam. Que se a gente aquele bhakta, aquele sadhaka que segue as verdades contidas nesse verso, é a sangha dele que a gente precisa. Então, de também dar o exemplo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e também de Guru Maharaj, que o coração deles não sabe o que é criticar. Eles não têm nem um tiquinho de tendência a criticar ninguém. E por isso, a advertência que Srila Bhaktivinoda Thakur faz, ele fala assim, ó devotos puros, tomem cuidado, não aceitem sangas diferentes ou companhias de pessoas que não estão interessadas em Bhakti. Porque aquele devoto, pode haver algum devoto que tem esse mau hábito, esse terrível hábito de criticar. Porque quando alguém critica alguém, ele vai falar das más qualidades daquela pessoa e aquelas más qualidades vão entrar no coração de quem está criticando. Então, o criticante se transforma no criticado. E por isso, Srila Bhaktivinoda Thakur nos adverte. A gente deve ter muito cuidado. Se a gente quer Shuddha Bhakti, a gente deve observar
as instruções que esses dois shlokas estão nos dando. Here, Srila Bhaktivinoda Thakur Ji teach us what is the meaning of Namabhas, what is the meaning of Namaprat, or what is the meaning of Shuddha Nama. First here telling Namabhas. If I am chanting Namabhas, that Namabhas also cutting my worldly desire, worldly attachment. Srila Rupa Goswami Pad Bhakti Rasami Sindhus explain Tam Nirvajyam Nirvyajyam Bhaj Gun Nidhim Pavan Pavnanam Shraddha Janya Mati Rati Rautam Shlok Maulai Pradonya Antakah Puhare Hanta Yan Nam Bhano Rabhaso Api Chapayati Mahapatak Bhantarashim. Telling first we will know what is the meaning of Namaprad, what is the meaning of Nama Shuddhanam, or what is the meaning of Namabhas. First Shuddhanam. Shuddhanam times Shuddhanam coming at least Ruchi stage, not before. So with dirty heart never qualified for taking Shuddhanam. Mature Shuddhi is after Ruchi. Then here telling one Shuddha name appeared Krishna Prem. I have no Krishna Prem, that means my name is not Shuddha name. Understand Shuddha name? Now telling what is the meaning of Namabhas. I'm chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and try to make me trying achieve the Gurudev's relationship. And sometime I'm remembering Krishna's sweet pastime, anytime Mahaprabhu's sweet pastime, anytime I materials thing I am drinking, anytime material desire attack my bhajan attack, and then this type Nam is calling Namabhas. At means mostly Namabhas time, mostly Anarth Aparad is finished. That means you are not understand I am doing Namabhas. All time we will try Shuddha Nama. So Namabhas also not less thing. We will try how I will do Nam. Srila Guru Maharaj also told in initiation time, unearth, totally unearth left, and try to own relationship established on relationship, and lamenting way, chanting Krishna name, hungry way, eagerness way, chanting Krishna name, and really that time you are this requirement, oh Prabhu, please help me. This way chanting. Once a time, one my god brother came front my Guru Maharaj and asking, Guru Maharaj, my naam is not going on. What can I do? Which process I will chant? Then Guru Maharaj told, "Hey, listen. One devotee crossed the road. He didn't see and fell down dry well. That well is no water, dry well. How she is crying, calling how much own powers more than, Bachao! Save me. Why so much calling? Because anybody person listening my voice and my voice
help me. Similar, we are also fell down is in universal well, and surrender lotus feet of Guru, Vaishnavas, Nityanand Prabhu, Gaur Sundars, Mahaprabhu, Radharani's, Krishna. Please, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chanting like this, I am hopeless, nobody helping me. Hey Prabhu, Ore Vaishnav Thakur, Dayar Sagar, Edase Karuna Kari. Lamenting, truthfully lamenting, not duplicity there. And why lamenting? Because my situation totally different, and I want totally different situation. My situation now this time totally covered on Mahamaya. I want, hey Prabhu, you take out from Mahamaya and established in your Yogamaya. Why Yogamaya helping my bhakti is going on and on and on. Please help me. This type doing sadhan or chanting Krishna name, that called Namabhas. Now what is the name of Namaparat? What I am chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. What I am thinking, where I will go and what I will do, where I am making money. I am doing that job. Oh no, if I am doing that job and then means totally involved in materialistic way. That is my Namaparat. Also very careful for mukti, that persons want mukti, don't take sang. That muktis want liberations, wanted that person, that also name is not named Namaparat. So very careful chanting Krishna name. If we will chant very careful Shuddha Krishna name, then slowly my bhaktis increase. Então, agora Srila Bhaktivinoda Thakur, ele passa a nos ensinar o que significa Namabhas, Namaparada e Shuddhanam. Primeiro, ele fala de Namabhas. Se eu canto Namabhas, ou aquela semelhança ao nome puro de Krishna, então com esse cantar, eu posso... Microfone. Se eu canto Namabhasa, ou com esse cantar, eu posso cortar pela raiz, eu posso cortar os meus desejos mundanos e meu apego ao mundo material. Srila Rupa Goswami Pada explica que primeiro a gente deve conhecer o significado de Namaparad, depois Shuddhanam e depois Namabhas. Então, Shuddhanam, ou cantar do nome puro, aparece pelo menos no estágio de ruti, ou de gosto pelo cantar, e não antes disso. Quando ruti amadurece, então um Shuddhanam aparece para o devoto que está cantando, e aí ele experimenta Krishna Prema. Eu não tenho Shuddhanam, e por isso Krishna Prema não vai aparecer para mim. Então Namabhas, quando eu canto o santo nome em Namabhas, que é a aparência do nome, eu estou tentando cultivar um relacionamento com o Gurudeva. Eu estou tentando me lembrar de Gora Lila, Krishna Lila, mas enquanto eu estou tentando fazer isso, diferentes desejos me atacam. Esse tipo de namo, que
que tem essa mistura, né, da tentativa de a gente se lembrar de Krishna Lila e de fazer um relacionamento com Gurudeva, misturado com esses desejos que nos atacam. Esse tipo de namas chama-se Namabhas. Em Namabhas, que é aquilo que parece o nome puro, mas não é ainda, em geral, o que acontece é que os anatas, as coisas indesejáveis e as aparadas, as ofensas, elas se extinguem. Abhas, ou não Abhas, ao cantar essa segunda etapa do Nam, não é uma coisa qualquer. Guru Maharaj, no momento da iniciação, disse que se naquele momento da iniciação eu ainda não tenho estabelecido um relacionamento com o Guru Maharaj, então eu devo lamentar, enquanto eu estou cantando o santo nome, eu devo lamentar muito, eu devo assim ter fome, ter avidez de cantar o santo nome, e dessa maneira Prabhu vai me ajudar. Uma vez, um irmão espiritual da Didi perguntou a Guru Maharaj: Guru Maharaj, não está acontecendo Nam para mim, não estou conseguindo experimentar nada quando canto Nam, o que eu devo fazer? Aí Guru Maharaj ele falou assim para o discípulo: ouça, um devoto estava viajando por uma estrada e de repente tinha um poço seco que ele não viu, e aí ele caiu naquele poço seco. E é o que ele fez, ele começou a gritar: me ajudem, me salvem, bem alto. E por que ele estava fazendo assim? Porque se ouvissem a voz dele, alguém viria ajudá-lo. Da mesma forma, nós agora estamos aqui caídos nesse poço universal, mas nós nos rendemos aos pés de lótus de Gurudeva, de Nitai, de Gauranga, de Radha e Krishna. E então, quando nós cantamos o Mahamantra, nós devemos cantar assim, né, bem alto, bem forte, como essa pessoa que está lá, que caiu naquele poço seco. A gente deve cantar com esse humor: eu não tenho esperança, ninguém me ajuda, Vaishnava Thakur, né? Então a gente tem que se refugiar aos pés de lótus do Vaishnava e lamentar de verdade, sem duplicidade. Por quê? Porque nessa fase a minha situação é totalmente diferente. Ela é uma situação encoberta. O que eu quero mesmo, assim, eu estou cantando para Nama Prabhu, para que ele me tire de Mahamaya, da ilusão desse mundo, e me leve para Yoga Maya, a energia interna de Krishna. Então, quando a gente está fazendo isso, esse tipo de sadhana, o cantar nesse tipo de sadhana é Namabhas. E agora, então já foi explicado Namabhas, né? Agora ela explica Namaparad. O que é Namaparad? É quando a gente está cantando o santo nome e na tela da nossa mente a gente está pensando: está na hora de ir para o trabalho, será que meu filho já chegou na escola? Eu estou sem dinheiro no banco, o que eu vou fazer? E o meu trabalho, isso aqui. Então a pessoa que está cantando, ela está pensando em um monte de coisas que na verdade estão mostrando que ela está totalmente envolvida na sua vida materialista. Por isso, a gente, além disso, a gente também tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão buscando mukti, ou que estão buscando liberação impessoal. A gente não deve ter a sanga, o contato com o nama que algumas pessoas elas estão cantando para alcançar a liberação impessoal. Isso também é nama parada. Então, se a gente observa essas coisas, eventualmente Shuddhanam, Shuddha Bhakti vai crescer no nosso coração. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur Ji explained again Bhakti Kram. First telling Bhakti stair. Sadhu Sang, Bhajan Kriya, Anarth Nivritti, Nishtha Ruchi. Stair telling. Here, now Sri Bhaktivinoda Thakur Ji explained bhajans systematical. How
I will follow the bhajan systematically. This process giving this shloka, everybody knowing this shloka. Cheto darpan marjanam bhav mahadavagni nivapanam Shri Kairav Chandrika Vitaranam Vidya Badhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrata Swadanam Sarvat Swapnam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. You know who wrote this shlok? Chaitanya Mahaprabhu. 8 shlok wrote. Which time Chaitanya Mahaprabhu drinking that nectar? Last time. Means now Mahaprabhu will ready to going to Aprakat Leela. That time drinking this nectar. I am thinking this is a ordinary bhajan. Ordinary shlok for my bhajan. But be careful. External is helping for first stage. But in last stage Mahaprabhu drinking that nectar, which mood? If you want that mood, going to Rasik Vaishnava's lotus feet, and then that Vaishnava's helping. You are not understand that shlok is ordinary shlok. 8 shlok is not ordinary shlok. So first time I am understand very careful, and slowly I am doing sadhan bhajan like this, and my mature the bhakti kripa, my cross the bhakti stair, then maybe Gaur Hari manifestation this mood in your heart. Maybe, I don't know. Sure Gurudev's helping us. So now time is complete. Maybe I will take morning time that is shloka. Slowly, not I am explaining more, little bit I am telling. Cheto darpan marjanam. What is the meaning of cheto? Cheto means chitta, means hard. Marjanam means clean. How I will clean hard mirror? Darpan means mirror. If my mirror is dirty, then how I will see on reflection? Can you see very well on reflection? That is mirror? Not possible. Because my mirror is so much dirty. How I will clean that mirror? Srila Bhaktivinoda Thakur ji told, I am a Namhat Jhaduda. You know, you went Gautam Deep? Surabhi Kunj Mahaprabhu singing this kirtan. Bade sukher khabar pa. You know this kirtan? Very nice kirtan. Means Thakur, Bhaktivinoda Thakur told, I am taking that seva. I am broom on Nam marketing brooming I am. Means if I want how I will clean our heart, how I will clean my heart, then mustly listen Gundicha Mandir Marjan's Hari Katha. Maybe Banmara is explaining. Yeah, we had Shobhayatra recently and he explained that Katha. In May or June, I don't know. June or July? Now in February. February? Shobhayatra. Vaishnava's mood is very different. Anytime what is coming in hard mind, nobody. So, Rath Yatra time, Chaitanya Mahaprabhu heard here Dwarka devotees celebrate Rath Yatra.
I saw Rath Yatra in Miami. ISKCON devotees celebrate this. Maybe 2 days ago or 3 days ago. They're calling me, calling. And then my God sister brother took me. Oh, how I can feeling that way. You can't believe. So bad feeling there. Only how. No sadhan, bhajan. Only fashion. How can I don't like. Really. They're requesting Didi, you will tell some Rath Yatra's mood. Rath Yatra's this celebrate. No. Now at this atmosphere is not suitable for my Harikatha. Everybody is involved on enjoyment. By this Rath Yatra they are enjoying there. I can't like. But I will try here explain Rath Yatra. This is a big topic. I'm thinking morning time explain everything very nicely. Please excuse me, okay? Vancha kalbudruvasya kripasindhubhyavcha patitanam pavanebhyo. Então, para terminar, Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando de novo sobre os degraus do processo de desenvolvimento de Bhakti. E aqui ele vai explicar Bhajan sistematicamente. E para ele fazer isso, ele vai citar o primeiro shloka do Shikshashtaka. Ele vai explicar o primeiro shloka do Shikshashtaka, Chetodharpana Manjanam Bhava Mahadavagi Vivarpanam. Todos vocês devem conhecer esse shloka. Vocês sabem quem escreveu esse shloka? Foi o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele escreveu 8 shlokas. E em cada um desses shlokas, em cada um deles, Mahaprabhu está bebendo um néctar muito especial. Ele estava quase para ir para Kata Lila, estava quase para partir desse mundo, quando ele escreveu o Shikshashtaka. Então eu posso pensar que este Bhajan é comum, mas na verdade o Shikshashtaka é muito elevado. Então ele deve ter cuidado. E foi na última fase da sua lila que Chaitanya Mahaprabhu escreveu o Shikshashtaka com este humor. Se a gente tem a sorte de se encontrar com o Rasika Vaishnava, então a gente deve buscar o refúgio dos pés de lótus dele e ir até eles, porque a gente não consegue entender esse shloka, não consegue entender que esse shloka não é algo comum. Primeiro é preciso entender essa gradação de parte com muito cuidado. E pode ser que Guru Maharaj nos ajude a fazer isso. Então, a Didi diz que amanhã de manhã ela vai explicar esse shloka, Chetodharpana Marjanam. Mas ela deu um finzinho de néctar aqui, explicando um pouco sobre esse verso. Primeiro, Cheto significa Chita, o coração, e Marjanam significa limpar. E Dharpana é o espelho do coração. Como que eu posso fazer para limpar o espelho do coração? Se o espelho está sujo, eu posso ver o meu reflexo no espelho? Não, porque o espelho está tão cheio de sujeira. Como é que eu vou fazer para limpar esse espelho? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta um kirtan no Surabhi Kunja, em Goduma Dvip, muito lindo. E nesse kirtan ele revela que ele vai assumir o seva, o serviço de varrer Namahata, o mercado transcendental do Santo Nome. Mas como que eu vou fazer para limpar o meu coração? Para a gente poder limpar o nosso coração, a gente precisa ouvir Gundicha Marjana Harikatha. No Ratha Yatra, Shri Chaitanya Mahaprabhu ouviu que os habitantes de Dwarka celebram o Ratha Yatra.
Então a Didi mencionou que com muita insistência uma outra devota a convidou para participar do Ratha Yatra da ISKCON, mas ela não se sentia muito bem lá, porque ela percebia assim que ali não tinha sadhana, não tinha bhajana, era só uma coisa assim meio de moda, e que aquela atmosfera não era adequada para o Harikatha dela. É como se as pessoas estivessem ali só para no Ratha Yatra, mas estivessem apenas desfrutando. Mas amanhã ela pede desculpa agora, mas como está ficando tarde, amanhã ela vai tentar explicar com muitos detalhes o verdadeiro significado do Ratha Yatra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णु पाद श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पर विष्णु पाद श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास गोस्वामी प्रभु की जय। सुख दामोदर आनंद गौर पार्षद बिंदे की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। पूज्य श्रीमती राधा रानी की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीगण राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा तुलसी भक्ति वृंदा देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। सोमवेद गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रमानंद।